do Brasil. O filme de José Padilha, Tropa de Elite, abre para nós o cenário dramático da violência no país brasileiro. Revela a gravidade do problema do narcotráfico, da corrupção na polícia e desses agentes do mal que espalham terror, medo e morte na sociedade brasileira. O programa de hoje vai tratar deste grave assunto, o drama da violência. Vamos olhar isso à luz da palavra de Deus e vamos trazer da parte de Deus uma resposta para o seu coração. Chame a sua família, chame os seus amigos e venha participar conosco deste programa. Você ainda vai ver no Verdade e Vida de hoje a entrevista com o Dr. Lísias Castilho sobre envelhecimento humano. E o videoclipe com Flávio e Clébia, Mais Perto Quero Estar. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos a presença do Dr. Lísias Nogueira Castilho, médico, professor da PUC Campinas, membro da Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara e presidente do Conselho Diretor da LPC. Seja bem-vindo, Dr. Lísias. Muito obrigado. Dr. Lísias, hoje nós vamos tratar de um tema envelhecimento. E a primeira pergunta que gostaria de fazer é por que nós envelhecemos? É uma pergunta difícil de responder, porque nós não sabemos tudo sobre o envelhecimento. Aparentemente, nós temos um aparelho genético, um genoma, marcado para a morte. Nós temos um fenômeno chamado apoptose, que é a morte celular, que é programada geneticamente. Então, o nosso organismo, tudo indica, que não passaria com esse mesmo genoma dos 120 anos de idade. Isso aproveitando ao máximo esse genoma. Então, nós temos um envelhecimento programado, desde que nascemos com esse genoma, e isso ainda é, vamos dizer, incontrolável. A ficção, e não é tão mais ficção assim, mas a modificação genética poderá talvez prolongar a vida humana além desses limites, mas só com modificações genéticas significativas. Mas quais as principais consequências do envelhecimento do ponto de vista médico? Do ponto de vista médico, o indivíduo hoje vive muito, então ele traz com o envelhecimento uma série de coisas. Por exemplo, Alzheimer era uma doença que não era conhecida antigamente porque ela não aparecia em gente jovem. Mais ou menos 20% das pessoas que têm mais de 80 anos desenvolvem Alzheimer, que é uma doença terrível. Demência é uma doença que pode levar à morte um grande contingente de pessoas idosas. Outro fenômeno é o câncer, que aparece à medida que o envelhecimento vem. Então, o câncer caminha com a degeneração do sistema imunológico. E outras doenças são a osteoporose, a catarata, a arteriosclerose, doenças cardíacas e assim por diante. Ou seja, à medida que o ser humano envelhece, ele carrega junto com ele uma série de fenômenos degenerativos e aumenta muito a incidência de determinadas doenças, como o câncer e essas que eu mencionei. E até que ponto nós podemos retardar o envelhecimento? Nós podemos retardar o envelhecimento, sim, por meio de uma dieta equilibrada desde a infância, por meio de proteção contra o excesso de luz solar. Nós podemos, por meio de vacinas, por meio de infraestrutura, que é o esgoto, a água encanada, etc. Ou seja, o ser humano de 200 anos atrás vivia aproximadamente 44 anos na Europa. Hoje ele vive quase o dobro disso, isso às custas de mudanças de hábitos e de infraestrutura. Então, a pessoa que deseja viver esse quantum precisa se cuidar desde jovem, combatendo, por exemplo, o hábito de fumar, o excesso de álcool, o sedentarismo, combatendo uma alimentação à base de sanduíche e refrigerante, e uma série de medidas podem promover a saúde e a longevidade. Qual a diferença entre ser velho e ser idoso? Do ponto de vista de dicionário é a mesma coisa, mas a gente em medicina normalmente usa a palavra idoso para aquele indivíduo que envelhece com saúde. E o indivíduo velho ou senil é aquele indivíduo decrépito, que envelhece sem saúde. Por exemplo, o indivíduo pode ter 80 anos e jogar tênis, dar aulas, viver uma vida gostosa, e ele pode ter 60 anos de idade e ser um indivíduo senil, por exemplo, demente, às custas de várias doenças que ele acumulou, etc. Então, há uma diferença sutil, mas ela é significativa do ponto de vista de qualidade. Então, o alvo da medicina é levar o indivíduo a ser idoso, não velho, decrépito, senil.
O que é que nós podemos... Será que a atividade laboral, a atividade esportiva melhora a qualidade de vida do idoso? Sem dúvida. Uma dessas características mais marcantes do idoso é a perda de massa muscular, perda de massa óssea, se ele não fizer exercícios. Então, é fundamental que ele faça exercícios e se alimente bem. E leia muito, porque uma das maneiras de preservar a memória e a sanidade é a leitura. Muitos homens têm medo de ir ao urologista. E, como consequência, muitos têm morrido por câncer de próstata. Quando chegam lá, já estão numa situação irreversível. E qual a mensagem que o senhor daria diante dessa realidade? Todo homem com mais de 45 anos de idade deve passar por um urologista anualmente para ser submetido a um toque retal e a um exame de sangue. Isso é mandatório, porque a incidência de câncer de próstata é muito alta a partir dos 45 anos de idade. E há campanhas, em número insuficiente, mas há campanhas que esclarecem isso e que motivam o homem a enfrentar o urologista. É um exame simples, rápido, banal, e o que impede é apenas o preconceito. Muito obrigado, Dr. Lísias, pela sua presença entre nós. E nós vamos ouvir essa música e voltar com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Verdade brasileira. Recentemente, José Padilha lançou o filme Tropa de Elite. E este filme traz à tona o problema da corrupção na polícia, a gravidade do problema do narcotráfico e o consequente desdobramento da violência que parece fora de controle em nosso país. As nossas cidades estão se transformando em verdadeiros campos de sangue, em arenas de combate. Há lugares em que os traficantes estão desafiando o Estado de Direito, desafiando a lei, mais armados do que a própria polícia, desafiando a liberdade humana, e nós, cidadãos, muitas vezes estamos trancados a 7 chaves, outros com cercas elétricas, outros com cadeados, acuados e com medo, enquanto os delinquentes, às soltas, estão agindo com perversidade, com crueldade, trazendo pavor, horror e desespero à sociedade. Nós estamos vivendo um tempo de violência, talvez fruto da corrupção e da impunidade. Os maus exemplos vêm de cima para baixo. Desde as mais altas e honradas instituições democráticas desse país, até mesmo aos pontos mais simples e humildes da sociedade organizada, estão eivados de corrupção. As nossas autoridades, com honrosas exceções, estão sem credibilidade até mesmo para tratar da situação. Recentemente foi feita uma pesquisa onde identifica os políticos e a polícia como as duas entidades mais desacreditadas da nação brasileira. Esta violência está no campo e está na cidade. Esta violência está na família e nas instituições. E nós estamos numa situação quase que desesperadora diante dessa situação. Não apenas no Brasil. A violência está no mundo inteiro. É a violência do forte sobre o fraco, nações mais fortes invadindo as mais fracas, com truculência, muitas vezes com motivos escusos e inconfessos e não reais. A violência é hoje, certamente, uma das marcas mais tristes e mais vergonhosas da sociedade contemporânea. Eu gostaria de chamar sua atenção para o texto de Abacuque, capítulo 1, porque o problema da violência também não é um problema recente. Desde que o pecado entrou na história humana, é que a sociedade vive o drama da violência. Na época do profeta Abacuque, a sua cidade, cidade de Jerusalém, a sua nação, a nação de Judá, estava entregue à violência.
E o grande drama do profeta foi perguntar para Deus: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu violência e tu não intervirás para resolver o problema? E ele define que existia não apenas violência, mas existia opressão. O que é a opressão? Opressão é quando o forte domina o fraco e o fraco não tem como resistir a esse domínio truculento. É quando o fraco, quando o pobre, não tem vez e não tem voz. Ele é oprimido, ele é achatado, ele é esmagado. Mas mais do que isso, diz o texto que havia litígio e havia contenda. De certa forma, estas situações eram levadas às barras do tribunal. E sempre o fraco saía perdendo. Sabe por quê? Porque também o poder judiciário, que tem a incumbência de fazer cumprir as leis, de aplicar a justiça, este poder estava mancomunado, conluiado com as forças de opressão, a ponto do profeta dizer o seguinte: por esta causa a lei se afrouxa. Não se pode confiar na lei. Aqui está aquilo que qualquer cientista social identifica como talvez a principal causa do crescimento da violência. É o problema da impunidade. Se pratica o mal, se pratica os crimes, se atenta contra o cidadão, conspira-se contra a lei, na convicção de que o criminoso, do que o delinquente, do que aquele que fere os princípios da lei, não será apanhado, e se apanhado, não sofrerá a devida punição do seu erro. E isso desde os mais altos escalões. Exemplo disso são as várias CPIs que nós tivemos nesse país. Tanto barulho, tanto estardalhaço. A nação parou, o Congresso parou, a Câmara de Deputados parou. E no que deu? Nós ainda não vimos verdadeiramente os culpados sendo exemplarmente punidos. E se o cidadão aqui de baixo, do chamado baixo clero, não vê nas autoridades maiores os crimes sendo punidos, isso é escola, isso é lição, isso vai revelar que o crime compensa, isso vai mostrar que se faz e se acontece e o braço da lei não vai alcançar aquele que comete esses desmandos. Daí o recrudescimento, daí o incremento e o crescimento da violência, por causa da impunidade. A lei se afrouxa. E o profeta continua: a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça não se manifesta, dá-se um jeito. Sempre aparece alguém para subornar e sempre aparece alguém para ser subornado. De repente, o justo é tido por culpado e o culpado é tido por justo. Desta maneira, a justiça não se manifesta, porque no meio do caminho há um desvio de conduta, no meio do caminho há uma propina, no meio do caminho há uma corrupção, no meio do caminho alguém trama contra a justiça e o inocente sofre as consequências. E o texto conclui: a justiça é torcida. Note que a justiça não é torta, a justiça é torcida. A justiça é violentada. Nós precisamos de uma faxina moral neste país. Nós precisamos de uma limpeza ética neste país. Nós precisamos de uma terapia de choque neste país, de choque ético, de choque moral. Mas é preciso que as autoridades constituídas possam entender que nós não podemos corrigir a base da pirâmide se lá no alto estas coisas não forem tratadas com seriedade, com profundidade e com respeito. O profeta Abacuque está alarmado com essa situação. Talvez a crise do profeta Abacuque é a sua crise, é a minha crise, é a nossa crise. E talvez a pergunta é: Deus, até quando o Senhor vai permitir que isto aconteça? Até quando eu vou gritar violência e não vais me responder?
Deixa eu dizer para você algo alarmante. Quando o profeta Abacuque viu a sua nação caminhando rapidamente para a destruição, a corrupção galopante, a violência, a iniquidade, ele começa a perceber algo. Ele está angustiado, perguntando para Deus. Talvez o silêncio de Deus o aflige mais do que a própria presença da violência. Quando Deus resolve falar, Deus o choca ainda mais. Porque Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu estou trazendo a amarga Babilônia para ser a vara da disciplina sobre este povo que está rendido ao pecado e está entregue à violência. Deus interviu, não do jeito que o profeta queria. Deus trouxe os caldeus, a Babilônia, truculenta, sanguinária, perversa, expansionista, guerreira. E a Babilônia veio, cercou Jerusalém, quebrou os muros da cidade, destruiu o templo de Jerusalém e passou ao fio da espada milhares de pessoas e levou tantos outros para um amargo cativeiro durante 70 anos. Muitas vezes, Deus entrega o seu povo à disciplina. Muitas vezes, Deus permite a violência para que o seu povo entenda que não pode fazer parte deste esquema de corrupção e de violência. Note você que, para tristeza nossa, para vergonha nossa, muitas vezes esses mesmos sinais de corrupção, de impunidade, de iniquidade e de violência estão presentes também dentro das próprias igrejas. A igreja evangélica deste país, infelizmente, tem sido mais conhecida na nação brasileira por causa dos seus escândalos do que por causa das suas virtudes e piedade. Nós precisamos, povo de Deus, primeiramente nos arrependermos. Nós precisamos que o juízo venha primeiro sobre a própria casa de Deus, para então termos autoridade para levantarmos a voz e chamarmos a nação brasileira ao arrependimento. Mas deixa eu dizer para você algo também glorioso. O profeta Abacuque sobe à torre de vigia e espera de Deus uma resposta. Ele está alarmado com a situação, está alarmado não apenas agora com o silêncio de Deus, mas com o método de Deus de tratar do assunto. E quando ele está aguardando a resposta de Deus, Deus lhe mostra uma visão, uma gloriosa visão, que vai ser um divisor de águas na história do profetismo, na história da igreja. E Deus então diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esta foi a grande bandeira da teologia do apóstolo Paulo. Esta foi a grande bandeira de Lutero na reforma protestante do século XVI. O ímpio, o homem mau, o homem violento, não tem sua alma reta, mas o justo, mesmo oprimido, mesmo injustiçado, mesmo vítima da violência, ele vive pela fé. A sua confiança está em Deus. Ele vive com o seu coração colocado em Deus. Mesmo que o mundo ao seu redor se transtorne e mesmo que o mundo entre em colapso, este justo está firmado em Deus. A sua fé está colocada em Deus e ele prevalecerá. O profeta Abacuque termina a sua profecia de uma maneira gloriosa. Ele começa lamentando, ele começa chorando, ele começa desesperado, mas ele termina a sua profecia celebrando e cantando ao Senhor. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte: ainda que na sociedade prevaleça as situações mais adversas, fruto da violência, fruto do pecado, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o alimento falte, ainda que a seca devaste todas as coisas, ainda que haja sinais de morte na sociedade onde eu vivo, ainda que não haja nenhum lampejo de esperança circunstancial, mesmo assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você que nós vivemos numa sociedade violenta, fruto do pecado, da iniquidade, da desobediência, da rebeldia, do abandono de Deus, fruto
da lei frouxa, da impunidade. Mas nós, povo de Deus, você que confia no nome do Senhor Jesus Cristo, você não naufragará nessa sociedade corrupta e corruptora, você não entrará em colapso com essa sociedade, porque você pôs a sua confiança em Deus, você é um justo e você vive pela fé, e ainda que o mundo se abale e se transtorne à sua volta, você estará seguro, porque está firmado nesta rocha que não se abale. Que Deus abençoe você. Que você possa dizer não à violência, que você possa ser realmente aquele que vai ser um instrumento de Deus para a paz, que você seja este instrumento de Deus como um pacificador nessa sociedade doente e extremamente entregue à violência. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te use com graça e poder neste mundo em que nós vivemos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O drama da violência. Esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. A minha oração, meu desejo sincero, é que você possa ter experimentado Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E assim, violência, corrupção, impunidade fiquem para trás, porque a partir de agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode adquirir essa mensagem ligando agora mesmo para 0800 119 105 e teremos o imenso prazer aqui na LPC de disponibilizar essa mensagem tanto em DVD como em CD. Por falar em 0800 119 105, você também pode adquirir o melhor presente de final de ano. A promoção do programa Verdade e Vida é o DVD número 2, junto com o CD Cânticos Congregacionais. E você, da região sul, pode, de segunda a sexta, ligar para 0800 119 105 no horário comercial. O presente do programa Verdade e Vida para você, agora desse final de ano. Nós estamos colocando o nosso site à sua disposição, onde você poderá assistir o programa Verdade e Vida todos os dias da semana, qualquer hora do dia, e você pode escolher a mensagem pelo tema. Então você coloca um tema, vai lá na busca no site e assim você pode assistir o programa Verdade e Vida a qualquer dia, a qualquer hora. Divulgue com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus parentes, para que ele possa clicar www.ipb.org.br. E quando abrir o site da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem lá um banner Programa Verdade e Vida. E ao clicar, vai diretamente para o site do programa Verdade e Vida. Assista e leve outros também a ouvir a mensagem da Palavra de Deus através do programa Verdade e Vida. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, culto à noite, 18, 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.